quem impedirá? Que Deus não ouve minha oração. Me disseram que o meu deserto é em vão. Me disseram que o meu jejum não traz salvação. Nunca podia ter filho, jamais teria emprego. Que é impossível casamento, disseram pra mim. Os sonhos não se realizarão e os amigos trairão. Nunca eu serei amado, disseram pra mim. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? A última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. Nunca podia ter filho, jamais teria emprego. É impossível casamento, disseram pra mim. Que sonhos não se realizarão e os amigos trairão. E nunca eu serei amado, disseram pra mim. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? A última palavra do Senhor. Oh, a última palavra é do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? A última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. É isso aí, boa noite, agora sim, boa noite pessoal, tudo bem? Disposição tá lá? Boa noite, mentora. Eu Boa estou com uma dor de noite. cabeça. Ah? Estou com uma dor de cabeça terrível, mas graças a Deus estou ainda a respirar. Tá Só com a dor de cabeça que cabeça? tá... Tem que começar a declarar, hein? Não tem água abençoada aí? Pega um Tá copo com pensando? água. Tá pensando muito, é verdade. Já. Pega um copo com água. Antes de beberes, começa a declarar coisas positivas. Faça uma oração, beba essa água e começa a acreditar que vai passar e vai passar de facto. E toma um Amém. paracetamol também. Já, até graças a Deus já fiz isso mesmo. Peguei já a água, pus lá o pá, amarrei já em volta da cabeça, orei, graças a Deus estou aqui, estou. Muito bom. Já tá. Muito bom. Fico muito feliz em saber. Fora isso, tá tudo ok, não é? E com os demais, como é que estamos? Tudo ok. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o chamado e o propósito. Eu esperei muito por esse momento porque ainda existem pessoas que não conseguem perceber qual é o seu propósito, o que é o chamado.
existem pessoas que não conseguem responder porque é que elas existem. E até o dia de hoje é normal, mas depois disso já não vai ser normal. Porque uma pessoa que faz parte do Destrava-te tem que saber definir o seu propósito de vida. Uma pessoa tem que saber quem ela é de facto, não é? Por que ela foi chamada ou o que é que ela foi chamada a fazer, a viver. Ok? Alguém tem alguma ideia do que vem a ser chamado e do que vem a ser propósito? Alguém consegue ver alguma diferença com relação a essas duas palavras? Mentora, Uhum. há diferença assim entre chamado, E propósito. sim, chamado e propósito. Uhum. Qual é a ideia, ou seja, o que lhe vem em mente com relação a essas duas palavras? Assim, em Eu poucas acho que- palavras suas, não é? Em palavras suas. Sim, Uhum. por palavras minhas, eu acho que chamado é quando é para nós mesmos, quando Deus diferencia aquilo para nós, quando é para nós mesmos é que é um chamado. Uhum. Agora, propósito são coisas que vêm acontecendo ao decorrer da caminhada. Uhum. Acho isso. Chamado é quando mesmo é determinado para ti, aquilo mesmo é chamado. Tipo, nem todo mundo que ministra a palavra foi chamado. Tem chamado e tem propósito. Acho que essa vertente, chamado é quando é mesmo para ti, propósito é quando vem ao decorrer do tempo, se assim estou certa. Uhum. Existe alguma coisa, Mavilde, na sua vida que você diz assim, eu vivo para isso? Eu sinto que eu vivo para isso. Existe alguma área da sua vida que você se sente e a que realmente faz parte de si? Não importa a área. Não importa a área. Eu acho que sim. Mas aí já estou se referir a dom. Coisa que eu sei mesmo que isso aqui Deus foi mesmo para mim, que eu sei mesmo fazer na perfeição. Ok. O que é que você... Pronto, isso que você percebe que realmente Deus fez para ti ou tem a ver com Deus, no caso, é o projeto que Deus preparou para si. No que está relacionado? Ou seja, qual é a área? Eu acho que é a área do... É a área do... Como posso dizer esta área? Como eu posso chamar essa área? Uhum. A área do profissionalismo. Qual é a área? Não entendi, desculpa. Acho que é a área do profissionalismo, porque eu digo que é um dom, porque nem todo mundo sabe fazer. Ok. Então, eu tenho um de aprendizado muito fácil na área da cabeleireira. Ah, ok. Eu aprendo com facilidade nesta área, acho que é isso. Muito bem, muito bem. Alguém aí gostaria de contribuir? Mais alguém gostaria de contribuir? Eva, Ramiro, Arlete. Arlete, eu nunca mais te ouvi. Nunca mais te vi, nunca mais te ouvi. Arlete tá aí? Arlete está mesmo aí. Boa noite, mentora. Graças a Boa noite Deus. todos. Boa noite. Graças a Deus estamos a ouvir uma voz. Essa voz estava desaparecida. Sabe, Arlete? Está bem a alegria dos seus colegas, Arlete? Está desaparecida? O que se passa? Eu cumprimentei. Boa tarde, turma. Boa noite. Não é boa tarde. Boa noite. Olha. Boa noite, Arlete.
Boa noite, boa noite. Então, tá tudo bem? Boa noite. Uhum. Não, Eva, está exagerada já? Então, Não, tá tudo, graças a Deus. Eu estava numa missão da igreja. Eu mandei no treinamento, não sei se tu viste. Que eu fui num retiro, estávamos num jejum de oração, estávamos mesmo confinados dentro da igreja. ok. Então, por isso que eu não conseguia aparecer nem no devocional, não estou fiquei mesmo ausente, mas graças a Deus mesmo estou bem. Boa. E Isso é estamos mais encaixando as coisas. Ah, isso é o mais importante. Fico feliz. Então vamos lá, para avançar um bocadinho, para não... O que é que lhe vem em mente sobre chamado e propósito? Arlete. Sobre chamado e propósito, já ouvi as duas palavras. Já ouvi, só nunca me interessei em saber mais a fundo o que é um chamado E o que é, e o que que é é um um propósito? propósito. Mas sobre ouve-se cham- muito, não é? Sim, Eu tenho um mas sobre chamado. Yeah. Eu tenho o meu propósito, eu tenho um chamado. Ouve-se muito isso, não? Sim, ouve-se muito, sim, chamado. Uhum. Ouve-se muito, sim. Ok. Tá bom. A Vandré perguntou na área, né? Sim, provavelmente Eu você sinta que tem um chamado em alguma área da sua vida ou algum propósito. Eu sinto mais sobre empreender. Eu sou alguém que já poderia desistir há muito tempo. Mas vem a ideia de desistir, mas alguma vez vai te falar, não, continua, vais conseguir. Ok. E eu me dou muito bem nessa área. Muito bem. Muito bem mesmo, muito bem. Eu me dou muito bem nessa área. E outra coisa, eu amo facilmente. Eu me interesso facilmente pelas pessoas e procuro fazer sempre o melhor. Por vezes não está nas minhas mãos, mas eu procuro sempre... a minha vontade é de eu poder fazer tudo para todo mundo estiver bem. Acho que é um dos meus maiores defeitos. Amém. Muito Querer bom. sempre que os outros ficam bem antes de mim. Tenho muito esse problema. Ok. Então, hoje, na nossa sessão de hoje, nós vamos falar sobre isso por quê? Porque ainda se percebe uma certa, digamos assim, um certo desvio de identidade em algumas pessoas. É normal perceber até o dia de hoje, mas vai ser anormal se a partir de hoje você continuar com esse desvio, né? O chamado e propósito disse muito, olha, eu tenho um propósito de vida. O meu propósito de vida está relacionado a isso. Enquanto vamos explanando, por favor, vão desligar os microfones, tá? Para evitarmos esse ruído, por favor. Boa, boa. Pronto. E fala-se muito, olha, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. E o propósito é a razão da sua existência. É aquilo que dá sentido à sua vida. Você é um projeto de Deus. Você é a imagem e semelhança do Criador. E sendo imagem e semelhança do Criador, você, só por existir, você já tem um propósito. Porque ninguém existe para nada. Ninguém nasce. Ninguém existe no mundo para nada. Todos nós que nos considerando vivos e presentes neste mundo, então tem um propósito de vida. E é exatamente por este propósito que nós nos mantivemos vivos. Por quê? Porque é isto que dá propósito, ou seja, dá sentido à nossa existência. Então, o nosso propósito de vida provavelmente significa ajudar, influenciar positivamente aos outros. Agora, o chamado é o que nos vai diferenciar de outras pessoas. Porque se o propósito é o seu porquê, o porquê da sua existência, o seu objetivo de vida, o chamado é o como você vai fazer com que o seu porquê seja percebido. Conseguem perceber? Mentora,
Olha, agradeço só se puderes mandar por Explica. escrito aqui no grupo, porque estou a jantar. Queria fazer apontamentos, mas como... Ok. Os seus colegas depois vão fazer resumo. Esse é um trabalho do grupo. Mas eu vou mandar sim esse resumo do o material em si, tá? Vou mandar em PDF no grupo. Mas, enquanto isso, colegas, Arlete, Eva, Ramiro, vão anotando para depois ajudarem a colega, tá? Tá bem. Mentora, só que mentora, acho que essa é a segunda ou... Acho que é mesmo a segunda vez ou a terceira vez, se não tenho erro. Que a mentora diz que vai partilhar o material no grupo. E não mandei, né? partilhou, Não sei Yeah. se foi. Não, mas vocês podem ir recordando, tá? Podem fazer isso. Por exemplo, as outras sessões, se vocês quiserem, podem solicitar. É o que eu disse da outra vez. Eu procuro não mandar de imediato, para não serem dependentes do material. O que eu quero é que vocês façam os exercícios de forma singular, tá? Não sejam dependentes do material. Eu quero que vocês tenham esse exercício de anotarem cada insight que vocês vão tendo nessa mentoria e que vocês sejam mesmo independentes. É para que vocês tenham caderno. Por isso é que eu digo sempre, papel e caneta na mão. Quando estamos em mentorias, cada um vai passando aqui as suas ideias e você vai ter que apontar. Agora, o material que eu vou mandar é no sentido de reforçar, mas não que seja algo totalmente dependente para vocês. Deu para perceber, né? Certo. É mais nesse sentido. Prontos, vamos avançar. Como eu dizia, o propósito está relacionado àquilo que dá sentido à sua existência. Já o chamado é o como você é percebido, ou seja, aquilo que você faz de forma específica para que o seu porquê seja percebido pelos outros. Deus tem um propósito para si, ok? Que você seja uma peça fundamental para a transformação de vidas. Mas, mesmo que você seja uma peça fundamental para a transformação da vida de outros jovens, não significa que você vai fazer tal igual aos outros. Ou seja, cada um tem uma função especial na área em que atua. Provavelmente você lida com a saúde. Nem todo mundo lida com a área da saúde. Então, eu posso viver o meu propósito, o meu chamado na área da saúde. Então, eu sou chamada para a área da saúde. Conseguem perceber? Então, o propósito pode ser o mesmo para todo mundo. Que é influenciar, ok? Que é partilhar amor, que é fazer sentido na vida de alguém. Agora, como você vai fazer sentido? Aí depende do seu chamado, tá? Porque a Teresa não precisa ser igual a Arlete. Apesar de todos sermos a imagem e semelhança do Criador, nós somos um corpo. Mas o corpo não é só a cabeça. O corpo tem vários elementos que constituem o corpo, tá? Nós temos 3 elementos, não é? Ou como é que nós aprendemos na 4ª classe? Como é que está constituído o corpo? Cabeça, tronco e membro. Exato. Dentre a cabeça, tronco e membro, também existem outros elementos. Por exemplo, nós vamos encontrar os olhos, vamos encontrar a boca, o nariz. Cada elemento do nosso corpo tem uma função específica. Se formos a associarmos isso ao propósito e ao chamado, o propósito é o corpo que forma a nossa existência. O chamado é cada área, ou seja, como nós vamos ser percebidos pela sociedade em função daquilo que é a nossa especificidade. Ou seja, a área em que você vai atuar para que o mundo se transforme ou possa ser impactado por intermédio de si. Até aqui estamos juntos? Pessoal? Estamos juntos, mentor. O Ramiro tem alguma dúvida, certo? Mentora, então, não, acho que tem uma dúvida, assim, porque eu queria só perguntar algo, mentora. Será que o propósito, podemos dizer que o propósito é uma determinada coisa que você se dedica de corpo e alma, e o chamado é a área em que você se formou, ou que você exerce atualmente? Não sei se você conseguiu perceber.
Não necessariamente. Não necessariamente. Vou dar um exemplo assim. Eu não gostaria muito de me referir assim em primeira pessoa, mas vamos supor. Pronto, os três analene. Depois vocês vão associar ao que vocês vivem. Quando você ouve falar sobre a Teresa Analene, o que é que você percebe, Ramiro? Não precisa aqui. Seja simples, tá? Tá bem, então. Quando eu estou dizendo de Teresa Melene, sendo breve, porque se eu estiver falando muita coisa, não estou sendo Não, breve, precisa dizer, seja mesmo breve, só para percebermos aqui sim, todos. é falar de uma oradora, inspiradora, dedicada e motivadora. Boa. Inspiradora, dedicada, motivadora, certo? Sim, certo. O meu propósito está relacionado a motivar as pessoas, inspirar e impactar. Não mencionei aqui alguma área, certo? Sim, certo. Ok. Cada um pode ter um propósito relacionado, ou seja, é normal que o propósito de todos sejam parecidos. O chamado é como o seu propósito será percebido. Por exemplo, o Ramiro, qual é a sua área de atuação? Sei que você é engenheiro. Atualmente estou atuando como engenheiro de eletrônica. Muito bem. O Ramiro atua como engenheiro. Na área da engenharia, o Ramiro pode impactar positivamente empresas e pessoas. Só através daquilo que você faz. Então, todos nós somos chamados a impactar positivamente em cada área em que alguém atua. Ou seja, você pode atuar na área de engenharia e ser a diferença que gostaria de ver no mundo. Ok? Não significa que todo mundo tenha que viver o seu propósito apenas na educação, que é a minha área do conhecimento. Há quem não se sente à vontade. Há quem percebe que a sua zona de conforto está relacionada a uma outra área, se calhar uma área mais técnica. Mas essa pessoa ainda assim consegue ser luz na vida de alguém. Consegue perceber? Hello? Sim, eu consigo perceber essa primeira. Para nos ajudar como base espiritual, nós temos o livro de Jeremias 29:11, diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quem diz isso é Deus e fala com o profeta Jeremias. E Jeremias representa cada um de nós. E Deus está a falar com cada um de nós. Ou seja, quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito é Deus. Então Deus sabe quem você é. Deus sabe que você existe, por que você foi criado. Então significa que Ele tem um propósito para nós. E nós, a nossa existência tem de trazer algum sentido nessa vida. Então, como Ele mesmo sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, Ele nos chama para moldarmos ou influenciarmos positivamente as outras pessoas. Apesar de que, às vezes, temos tido essa dificuldade em perceber, por exemplo, qual é o chamado. E é normal, porque as pessoas às vezes dizem assim: mas tudo bem, né? Eu sinto que eu quero ajudar as pessoas, mas não consegue saber exatamente em que área poderá atuar. É normal que isso aconteça. Por isso é que existem especialistas, não só nacionais, como também internacionais, que dizem assim: a partir do momento que você se sente pronto para ajudar alguém ou para impactar positivamente alguém, então comece por onde você se sente confortável ou com aquilo que você tem. Então não necessariamente que temos que dizer assim: olha, eu acho que o meu propósito
hoje, por exemplo, não tenho condições de pagar uma faculdade e eu digo assim, não, eu acho que o meu propósito está mesmo lá na faculdade, em inspirar os outros alunos, fazer isso e aquilo. Ou seja, você vai deixar de fazer o que você pode fazer hoje porque a sua visão está lá em algo que no momento é impossível de se realizar. Não é sobre isso. Então, todos nós somos chamados a fazer alguma coisa extraordinária, porque o nosso propósito é sobre impactar positivamente a vida do outro, do nosso próximo. Porém, nós podemos começar a construir o nosso chamado a partir das condições em que a gente se encontra. Tá? Por que é tão difícil descobrir esse propósito? Porque muitas pessoas se sentem perdidas, ficam constantemente a se comparar com as outras pessoas, sentem-se pressionadas e muitas vezes confusas sobre o seu propósito. O seu propósito não pode lhe confundir, porque você já sabe que hoje você é chamado e chamada para fazer algum diferencial nesse mundo, para fazer alguma coisa diferente nesse mundo, que é impactar. É algo que você vai fazer que vai trazer algum sentido na sua existência. Você não pode parar nesse mundo, se perguntar quem você é e você não saber responder. Você não pode estar à vontade nesse mundo se você não sabe que você é um elemento-chave para a transformação da vida de alguém. Não. Não. Então, todos nós somos chamados para fazermos alguma coisa extraordinária, para vivermos o extraordinário, tá? Então, muitas vezes, nós não conseguimos definir o nosso propósito exatamente por quê. Existem aqui 3 elementos. Primeiro, por conta da confusão de identidade. Porque quando você não sabe quem você é, então você automaticamente vai ter essa confusão de identidade. Eu estou com a rede instável. Não sei o que se passa, mas parece que estou com a rede instável. Espero que consigamos chegar até o final. Bom, então, muitas pessoas sentem-se perdidas exatamente por conta das comparações constantes. As pessoas sentem-se pressionadas a agradar em certos tipos de pessoas, ok? Sentem-se confusas, estão constantemente a viver sobre opiniões alheias e nisso esquecem-se de viver o seu propósito. Não é por falta de talento, mas porque esses fatores vão influenciando. Então, um desses fatores é exatamente a confusão de identidade. Se você não sabe quem é você, então você vai se tornar aquilo que todo mundo diz sobre você. Ok? Você vai ser aquela pessoa que vai deixar de ser uma peça fundamental na vida de alguém só porque começou a errar. Né? Cometeu aí algum erro, então você já não é uma pessoa especial. Quer dizer, na opinião de outros e na sua própria opinião. Então, o propósito está relacionado à sua identidade. Porque quando a identidade está fraca, o seu propósito também fica fraco. Porque quando você sabe quem você é de verdade, você enaltece o seu propósito, você fortalece o seu propósito. Por isso é que é importante que nesse campo da busca constante do nosso propósito de vida, trabalharmos na nossa identidade. Você não pode estar confuso sobre quem você é. Você não pode se sentir alheio àquilo que é a sua real identidade. Porque a Bíblia já te diz, não é? Os princípios milenares nos ensinam que nós somos um projeto de Deus. E nós somos a imagem e semelhança dele. E antes que fôssemos criados ou que fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos projetou. Ele diz: eu te conheci, eu te consagrei, em Jeremias 1:5. Então, se ele próprio diz essas coisas, significa que nós, afinal de contas, a nossa existência é primordial. Ninguém está aqui nesse mundo para ser um nada. Então é importante começar a criar e fortalecer a sua identidade, para que quando se falar de propósito, você tenha autoridade para falar sobre si. Que você tenha firmeza para falar sobre si. Ok?
É importante isso. É importante começar a construir essa identidade de valor. Não é sobre o que os outros dizem a seu respeito, mas é o que você acredita sobre quem você é. É aquilo que você constrói todos os dias. Tá? Apesar de que desde os primeiros anos de vida, a nossa identidade é moldada em relação às nossas experiências. Mas hoje, na fase adulta, nós vamos aprendendo a desaprender. Significa que muitos acontecimentos do passado hoje podem ser transformados, ou seja, podem ser ressignificados. Não é porque ontem o pai lhe disse, olha, meu filho, você é um burro, desculpem o termo, você não é capaz, e que você vai continuar, não é, com esse tipo de abordagem, porque hoje você aprende que nem tudo que você aprendeu no passado pode construir-se ou pode formar a sua identidade hoje. Não. Você tem a liberdade de aprender a desaprender. O que você vai desaprender? Aqueles ensinamentos que você recebeu no passado. Tá? Por isso é que autores como Rick Warren, Miles Moron e Viktor Frankl, acho que é assim que se diz, eles reforçam que propósito nunca surge onde a identidade está quebrada. Porque às vezes nós nos preocupamos tanto em entender, mas afinal de contas, qual é o meu propósito? O que é isso e aquilo? Você vai perceber qual é o seu propósito quando começar a fortalecer a sua identidade. Então, um dos passos que você deve começar a seguir para fortalecer o seu propósito é exatamente você começar a afirmar e firmar a sua identidade. É você saber quem você é, de onde é que você veio e para onde é que você vai. Quando você entende quem você é de verdade, você consegue definir o seu porquê, que é o seu objetivo de vida. Porque se você percebe, puxa, eu sou a Teresa, eu sou linda e maravilhosa, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Se eu sou a imagem e semelhança do Criador, então significa que eu e o Pai, né? Eu sou a imagem e semelhança dele. Então sou convidada a viver como Cristo viveu aqui nessa terra. Então se sou convidada a viver como Cristo viveu nessa terra, eu não posso viver uma vida qualquer. Eu não posso permitir que as pessoas me chamem nomes inadequados só porque elas acham que devem chamar. Não! Eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou especial, eu sou rica, eu sou próspera ou sou abundante. Então, você vai construindo isso. E quando você vai firmar toda essa, digamos assim, todos esses nomes para si, então você vai fortalecer a sua identidade e automaticamente fortalecer o seu propósito de vida. Então, primeiro nós descobrimos quem somos e depois descobrimos o que fazemos. Conseguem perceber, pessoal? Então, primeiro nós descobrimos quem somos e depois o que fazemos. Não é porque, não, eu acho que eu tenho que fazer, eu tenho que estar na engenharia. Não, primeiro você descobre quem você é. Vai trabalhar nos seus perfis comportamentais. E nós já falamos sobre isso em algumas sessões. Sobre perfil comportamental. Quando você se conhece, então não tem como você ter dúvidas do seu chamado. Não. E é o seu chamado que lhe faz perceber o que é que você deve fazer a partir de agora. Estamos juntos? Então, primeiro descobrimos quem somos. Boa. Depois descobrimos o que fazemos. Então, até saberes quem és, nunca saberás para onde ir. Primeiro você precisa saber quem você é, para você saber onde ir. Quem eu sou, afinal de contas? Para onde vou? Não dá para seguir bala, porque não. O João abriu uma padaria, então também vou abrir uma padaria. Não, nós não somos imitadores. Então, apesar de sermos um corpo, até porque somos a imagem e semelhança do Criador, porém, o corpo é formado por vários elementos e cada elemento do nosso corpo tem uma função específica. Então, você é um dos elementos desse corpo.
Então você não pode imitar, por exemplo, a boca não pode imitar os olhos. Porque a boca tem a função de que a tarefa dele é falar, né? E os olhos é de enxergar. Então não posso imitar a boca se a minha função é que? É observar? Não posso. Então eu não posso imitar, se a minha função aqui, a minha tarefa é falar, eu não posso imitar o que? Os ouvidos. Não posso, porque aqui a função dela também é diferente. Eu não posso imitar os meus braços. A função dele aqui, o chamado é diferente. Então significa que cada um é um elemento que compõe o corpo. Você não pode imitar, porque não, eu vou fazer porque o Antônio está fazendo. Não, você está a quebrar o seu propósito e você está a quebrar o seu chamado. E tem muita gente imitadora de chamados. Não. E quando você se torna imitador de chamado, você começa a invejar o outro. Porque o outro começa a fazer de um modo especial e você vai tentar imitar, você vai ver que não está bom. Não dá. Cada um é chamado a viver o propósito de uma forma especial. Nem tudo é sobre dinheiro, meus caros, tá? Nem tudo é sobre dinheiro. E depois, outra coisa que bloqueia o nosso propósito é a pressão externa e a comparação demasiada. A comparação é uma das maiores causas do bloqueio da nossa identidade. É uma das maiores causas. Estamos constantemente a nos compararmos com os outros. Constantemente. O Ramiro, eu digo assim, bato pala pelo profissional que ele é na área que ele atua. Ele é uma pessoa exemplar, um profissional exemplar. Realmente se dá gosto de ver. Mas eu também sou exemplar, porém na minha área. Eu não posso estar a me comparar com ele. Todos nós formamos um corpo, mas cada um tem um elemento específico. Por isso é que Theodore Roosevelt, acho que é assim que dizem, mas eu vou mandar o nome no grupo. Ele diz assim: a comparação é o ladrão da alegria. Vocês nunca viveram essa experiência? Por exemplo, você deixa de ser uma pessoa feliz porque depois que começou a se comparar demasiadamente com o outro, você está vendo o outro conquistou, vamos lá, terminou a faculdade, você ainda não terminou a faculdade, você fica, poxa, isso mesmo tinha que ser para mim. Moças, eu ainda não consegui. E vamos longe. A pessoa conseguiu comprar um carro. Por exemplo, você está com 30 anos, 25 anos ou 20 anos. E a pessoa comprou o carro aos 18, aos 22. E você diz, puxa, eu estou mesmo aqui já na casa dos 30. Nenhum carro consegui. Isso vai te bloquear. Isso vai bloquear a sua identidade. Porque isso vai lhe fazer achar que um é melhor do que você. Mas não. Cada um tem uma função específica nesse mundo. Por isso é que nós vemos especialistas em vendas, são bons em vendas. E nós vemos pessoas boas em desenvolvimento humano. Nós vemos pessoas boas em finanças. Nós vemos pessoas boas. Ou seja, cada um tem uma função específica nesse mundo. Então, vamos evitar essas comparações. Podemos olhar para os outros, sim, como forma de referência, até porque é bom, mas não nos estarmos a comparar de forma demasiada. Não, o fulano está melhor do que eu. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Porque naquilo que o fulano é bom, você também é bom naquilo que ele pode não ser bom. Ou seja, o fulano pode ser bom na área finanças, mas ele vai precisar de ti na área de vendas. Ou vai precisar de ti na área, digamos assim, gestão emocional, liderança. Então, cada um tem uma função específica, tá? Então, mais do que ladrão da alegria, é o ladrão da identidade. Então, essa comparação demasiada vai nos fazer perdermos a nossa identidade.
vai nos fazer perder o nosso propósito. E pior do que tudo isso é quando roubam a nossa essência. E nos roubam mesmo a essência por causa da comparação demasiada e pior ainda por conta da pressão externa. E quem é papai aqui que tá na mentoria, quem é papai e mamãe, nós temos que ter muito cuidado ao fazermos comparações entre filhos A e filho B. Porque o filho A e filho B são pessoas diferentes. Se o filho A é muito bom, por exemplo, na matemática, você não pode exigir que o filho B seja também bom. Pode ser que ele seja bom noutra área. Então você ali tem que ser uma peça fundamental para explorar o talento do seu filho ou da sua filha. Muitos são os pais que tendem a pressionar. Você tem que ser assim. Quer dizer, não conseguiu realizar o sonho dele e está te obrigar a realizar o sonho, porque não. Meu sonho, ok? E é obrigado a viver aquilo. Em alguns casos temos, ou seja, temos exceção, não é? Em alguns casos, só que em outros e na maior parte das vezes isso pode causar frustração. Então, os pais têm que ter o hábito de conversar com os filhos e facilitar a construção da identidade desses filhos. Tá? E nós que não tivemos essa oportunidade de sermos ensinados pelos nossos pais, estamos a ter a oportunidade de desaprender alguns ensinamentos ou alguns conceitos errados que tivemos no passado. Portanto, se estamos a nos formar pais, não é? Então temos que ser bons pais, ou pelo menos pais que ajudam a construir uma identidade de valor para os seus filhos. Estamos juntos? Estamos juntos, pessoal? Sim, estamos. Certo. Ok. Alguém pode dizer por que a comparação pode destruir o nosso propósito? Por que você acha que a comparação pode destruir o seu propósito? Por mim, quando a comparação é constante, mata o psicológico e a tendência da pessoa, quando matar o psicológico, é retroceder, mudar o caminho. Quando se estiver num caminho reto, a tendência daquela pessoa é se desfazer daquele caminho para procurar um outro caminho. Com certeza. É isso. Mas eu ainda não ouvi a Eva. Sim, mentora. Queremos te ouvir, Eva. Repete sua pergunta, por favor. Por que você acha que a comparação pode destruir o seu propósito? Ótimo. A comparação muitas das vezes pode destruir o teu propósito. Porque tem pessoas que não têm controle de certas emoções. Se os pais comparar, eu sou a Eva. Se o meu pai me comparar com a minha irmã, Eva, sua irmã menor, é uma grande pessoa, é uma pessoa extraordinária, faz certas coisas, mas você não faz. Aquilo já me põe cabisbaixo, já me põe desmotivada, mesmo que eu queria melhorar em vários aspectos. Eu já começo a me autoderrotar, já começo a falar que mesmo se eu fazer, sei que não vai dar certo, as pessoas não aprovam, então não tem lógica por que fazer. Muitas das vezes a comparação deixa a pessoa perdida no seu chamado ou no seu propósito, porque acabamos inibindo muita negatividade que os pais falam pelos filhos. É isso. Por isso que é necessário mesmo nós termos muita noção de cada palavra que nós vamos receber dos nossos familiares. Porque nem sempre são os nossos pais que nos negativam, né? Que nos falam palavras negativas, que você não vai conseguir fazer aquilo. Mesmo os vizinhos, mesmo os nossos tios, nossas primas, já começam a acreditar nas coisas que você pode fazer, as coisas que você pode alcançar. É necessário nós termos mesmo muito controle emocional
sobre certas coisas ou sobre certas palavras, sobre certas frases que foram lançadas. Era o meu parecer. Muito bom. Muito bem, é exatamente isso. Tudo isso que você acabou de dizer é verdade, é verídico, tá? Então, a comparação destrói o nosso propósito, porque ela muitas vezes vai nos desviar do foco daquilo que é o nosso chamado. Por quê? Daquilo que é o teu chamado vai te desviar para você se focar no chamado do outro. Não é assim que acontece algumas vezes? Você deixa de viver a sua vida para viver a vida do outro. Por isso é que nós temos muitos fofoqueiros. Quer dizer, a vida é mesmo só ir para a casa do vizinho para falar mal da vizinha. Você perde o foco do seu chamado. Como já não tem mesmo mais nada a fazer nesse mundo, ou já não sabe o que fazer da vida, então vai lá perder tempo a fazer companhia na vizinha que está a cuidar do esposo, está a cuidar da casa, e você, ao invés de fazer o mesmo, o que você vai fazer? Vai empatar a vida da outra. Por isso é que eu digo e reafirmo, não há tempo para o desnecessário. Não pode ter tempo para o desnecessário. Se você é uma pessoa que tem clareza do seu propósito, você não pode ter tempo para o desnecessário. Não pode. Então, essa comparação pode destruir também o nosso propósito, de forma que vai criando confusão entre o teu destino e o teu desejo. Porque muitas vezes o desejo vai acontecer no agora. Não, eu quero mesmo ser rico, ok. Mas se você não segue aquilo que é o seu propósito, você vai quebrar o seu destino. Por isso é que nós estamos a ver muita gente que estava a construir uma vida de valor, uma vida que realmente estava a valer a pena, porém, exatamente por conta da distração, essas pessoas se perderam. As pessoas se perderam. Por isso é que no campo de desenvolvimento humano, e vocês que estão a fazer parte do Destrava-te, haverá momentos em que nós vamos tendo declínios emocionais. É muito normal. Só que o anormal é quando você não permanece. É quando você, diante daquele declínio, você se entrega a total derrota. Não pode. É quando você tem um compromisso espiritual, diz assim, olha, eu vou passar a fazer devocional, e você tem o que nós temos vivido nos últimos tempos, né? Vamos supor, temos o devocional de 21 dias, e você sabe que não, nesse tempo você precisa sentir a presença de Deus. Se até o dia 10 você não consegue sentir nada, você desiste. Então você quebra o destino por conta do desejo imediático. Então essa comparação demasiada, essa pressão do mundo e da sociedade vai fazer você perseguir o caminho do outro e esquecer o seu caminho. Às vezes você está a caminhar bem só porque ninguém lhe falou que você está a caminhar bem, você desiste. É aqueles casos que nós encontramos às vezes, e principalmente nas redes sociais, quando você faz um post muito bonito, você sabe que aquele post é muito bonito. Uma coisa que eu vos conto, o ser humano é estranho, nós somos estranhos. Então, quando nós criamos muita expectativa pelo ser humano, a tendência é de nos decepcionarmos na maior parte das vezes. Quando você faz um vídeo a encorajar o outro, o que se espera na maior parte das vezes é que aquele vídeo engaje, né? Tenha muita visibilidade ou que as pessoas comentem. Nem todo mundo vai comentar. E às vezes você fez aquele vídeo direcionando para uma determinada pessoa, às vezes aquela pessoa não vai reagir, vai fingir que não viu. E você aí vai perder totalmente o foco. Quer dizer, então não tá bom. Quer dizer, o like são 5 likes. E aqueles 5 likes já não têm valor. Porque você projetou 100 likes. E como só tem 5, então você perde o foco total. Não é sobre isso. Então, quando você tem clareza do seu propósito,
Quando você tem clareza do seu propósito, você não pode gerar confusão, você não pode permitir se comparar demasiadamente. E você não pode ceder às pressões do mundo. Não pode. Não pode, tá? Muitas vezes essa comparação destrói também, por quê? Porque vai nos levar a um sentimento de inadequação, ou seja, quando você diz assim, não sou suficiente, você se sabota. Então, a autossabotagem vai criando empecilhos na realização dos seus objetivos de vida. Você sabe que você precisa seguir aquele caminho, mas como você tem o sentimento de inadequação, ou seja, da insuficiência, então você vai se sabotar. Não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, eu mereço sofrer. Quer dizer, você vai começar a criar sentimentos e conceitos negativos a respeito de si. Por quê que isso acontece? Por conta das comparações. Então, as comparações só surgem dessas duas formas. Primeiro, ou pela pressão da sociedade, ou porque você não tem uma identidade definida sobre quem você é. Então, outras vezes também acontece quando você vai tentar corresponder às expectativas que Deus nunca te pediu. Deus nunca te pediu você, por exemplo, meu filho, você tem que fazer e desfazer sobre A, B, C e D para viver o extraordinário. Não, não é sobre isso. Quando você busca viver uma vida de propósito, você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Por isso é que em Gálatas 6:4 diz assim: examine cada um a sua própria obra. Vocês têm examinado as vossas obras? Vocês têm se orgulhado daquilo que vocês fazem? Por exemplo, o que é que você fez hoje? O que você fez hoje lhe orgulha? Deixa uma pessoa assim orgulhosa, diz, não, sim senhora, hoje eu fiz algo mesmo que de facto Deus mesmo tipo está orgulhoso de mim. Ah? Eva, o que é que você fez hoje? Boa noite, mentora. Boa noite, colegas, de novo. Boa noite. Olha, hoje fiz muita coisa. Muita coisa mesmo. Conheci fonte de brincos. Levei alguém para iniciar a empreender um negócio. Ensinei as técnicas de venda. Até vou postar hoje. Vou postar amanhã, hoje não. Um vídeo, eu a ensinar a pessoa a vender, como é que ela deve se posicionar para chamar mais clientes. E graças a Deus, ela comprou 19 pares. Só ficou 3 pares. 3 pares do negócio dela. Uau. Quer dizer que ela conseguiu alcançar a meta. Me senti mesmo muito alegre. Me senti mesmo muito, porque esse projeto eu também motivo pessoas para empreenderem, motivo pessoas para chegar a Jesus e para se desenvolverem. Então, hoje me senti mesmo muito satisfeita, muito alegre. São poucas palavras para agradecer a Deus. Eu me senti que eu tenho a capacidade de influenciar pessoas, porque quando eu estava distante e ela estava a vender, não tinha assim muito impacto na venda, mas quando eu me aproximei, fiz as minhas técnicas de venda, o negócio, uau, estava mesmo top. Estava aqui toco, mentora, aqui toco uau, é fixe. Muito bom, não é? E eu sinto essa satisfação na sua voz. Isso é bom, percebe? Isso é muito bonito de se viver. Significa que esse processo do Destrava-te está a funcionar. E não é só pelo Destrava-te, é que você consegue se perceber como tal. Não é isso? Você consegue se perceber como tal. É isso, mentora. Exatamente. Então, quando você se percebe, você entende o seu propósito, você vive o seu chamado, não tem como você não se maravilhar. Às vezes, na visão de alguns, é só mais uma coisa. Não.
Não é só mais uma coisa. É você que está a viver o processo, é você que está a viver essa transformação. Então você não pode permitir que a opinião de outro possa diminuir o seu valor em função daquilo que você faz. Tá? Está bem, mentora. Então, sobre a opinião dos outros, Jesus vem dizer em João 21, 22. Não sei se é esse mesmo, mas depois vocês podem consultar. Ele diz assim: o que te importa a ti, tu segue-me. Então, o que é que mais importa nesse mundo se você tem a opção e a oportunidade de seguir aquele que é o pai de todos os pais que tentaram ser pais? O que é que mais importa? Se você é seguidor de Cristo, se você é seguidor da maior referência de liderança no mundo, da maior referência do desenvolvimento humano, não estamos a falar de cientistas, coaches, não, estamos a falar sobre Jesus Cristo. Então, o que é que mais importa para ti se você o segue? Então, Jesus literalmente, ele ensina que comparar-se com os outros tira você da rota do seu propósito. O que é que mais importa se você me segue? Então, quando você decide seguir aquele que é o criador do propósito, que é o motivo do seu propósito, da sua existência, o que é que mais importa? Mais nada. Nada mais pode importar. Conseguem perceber, né? Nada mais pode importar. E esse tema é tão profundo que não sei se vamos conseguir desenvolver durante a live toda. Porém, vamos fazer um esforço porque nós vamos continuar a falar até quando tivermos o nosso encontro presencial neste domingo. Vamos até vamos criar aí algumas dinâmicas, porque é muito importante falar-se sobre isso. O que é que mais importa de facto se você tem Cristo e você segue a Ele? Nada. Porque quando você fica aí se comparar com os outros de forma demasiada, você vai perder o seu foco, ou seja, você perde o seu propósito. Tá? E um outro elemento que destrói também o nosso propósito são as feridas emocionais que vão distorcendo o nosso chamado. Quando você tem muitos traumas do passado, você não consegue perdoar quem lhe feriu, você não consegue se perdoar porque você feriu tanto alguém. Quando você tem tanto isso vai te bloquear. Lembram-se das sessões que nós falamos que é preciso darmos nome aos sentimentos que temos e vivemos hoje? Porque se você não dá nome àquilo que você está a sentir, não tem como você se desfazer daquela dor. Porque você não está a dar nome. Então, quando você não dá o nome, você não está a admitir que você vive aquela dor. Então, é importante dar nome àquilo que você sente, àquilo que você vive. É traição que você está a viver? Ok, tá bem, fui traída. Pessoal, a live vai terminar em poucos minutos. Ei, meu Deus. É traição que você está a viver? Tá bem, fui traída. Então, você vai, de facto, trabalhar para que o perdão possa ser base da sua transformação. Por isso é que Myles Munroe, ele explica que pessoas feridas geralmente confundem propósito com validação. Geralmente confundem chamado com necessidade de aceitação. E geralmente confundem direção divina com fuga emocional. É importante nós termos consciência daquilo que de facto estamos acompanhando no nosso dia a dia, tá? Dúvidas até aqui? Vamos acompanhar. Sim. Eu acredito que não é dúvida, mas é uma inquietação, porque isso aconteceu quando eu estava a dar uma live. Nos foi ensinado
nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Certo? Agora, eu gostaria de saber em que contexto ou em que momento ou em que área da nossa vida nós devemos declarar isso. Porque me fizeram um questionamento que quando você fala que és imagem e semelhança de Cristo, será que numa entrevista de trabalho você vai se posicionar desta maneira? E eu acabei dizendo que você não precisa, numa entrevista de trabalho, se posicionar desta maneira. Porque aí estão a te perguntar o que você faz. Quem é você? Eu sou a Eva, tal. Sou fisioterapeuta, faço assim. Ok. No caso, quando perguntam quem é você, não é durante uma entrevista, certo? Sim. De trabalho. Não necessariamente. Não necessariamente tens que dizer, não, eu sou a imagem e semelhança. Até porque quem está a te entrevistar também é a imagem e semelhança de Deus. Então, não necessariamente. Quando se diz assim, eu sou a imagem e semelhança de Deus, é para que você ative a sua identidade, ou seja, você se afirme como um elemento-chave existente nesse mundo. Porque muitas vezes nós tendemos a afirmar que nós não somos nada porque não conseguimos enxergar alguma coisa nesse mundo. Imagine aquela pessoa que não teve a oportunidade de estudar, não teve a oportunidade de se formar, não teve a oportunidade de trabalhar numa empresa de valor, não tem a oportunidade de casar, não teve a oportunidade de ter filhos. Quando essa pessoa estiver diante de outra pessoa que conseguiu realizar tudo isso, é notório e é nítido, ou seja, assim, vamos dizer o seguinte, é compreensível que essa pessoa se ache um nada, percebe? Essa pessoa vai se achar um nada, porque segundo a sociedade, essa pessoa é nada, não tem nada para oferecer nesse mundo. Porque nós oferecemos de acordo, não é segundo a sociedade, as nossas formações, de acordo com os nossos diplomas. Hoje em dia, é triste se dizer isso, mas é fácil a mulher ser respeitada apenas quando ela é casada e tem filhos. E quem não faz isso até uma certa idade é desmerecida. Então, a pessoa que tem esse tipo de conceito, ela já vai começar a se desmerecer. Então, quando se diz assim, imagem e semelhança do Criador, é que você, primeiro, você existe para alguma coisa maior, certo? Porque nós sabemos a grandeza de Deus. Então, significa que a sua existência não é um acaso. Não é isso. Não é um acaso. Você existe para algo maior. Então, se você existe para algo maior, quando for para uma entrevista e lhe perguntar quem é você, fala-me um pouquinho de si. Fala de fato quem você acredita que você é. Então, você não precisa ir gaguejar, olhar, não. Vai falar com firmeza porque você já ativou aquilo que é questão espiritual. Porque você está a caminhar com quem lhe criou e lhe fez existir nesse mundo. É muito sobre isso, tá, Eva? Tá, mentora. Então, nesse contexto, quando eu estiver a me apresentar no meio de um público,